Hoje, como vocês podem ver, eu estou sem a minha metade e fica difícil, mas a Anelisa não pôde estar com a gente, ela não estava se sentindo bem, tem vindo numa rotina muito cansativa de atividades, e por conta disso, eu disse: meu amor, fica em casa, descansa um pouco. E eu não consigo pregar sem ela direito não, viu? Então vocês tenham paciência comigo. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. Pai amado, obrigado, Jesus. Te peço no nome de Cristo Jesus que o Senhor nos ilumine mais uma vez e que o Senhor nos oriente. Que essa mensagem possa tocar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você é fraco. Eu não sei se você sabe disso, mas eu também sou. Você é fraco, você é fraca. Você possui áreas da sua vida e eu possuo áreas da minha vida onde nós fracassamos por vezes. Nós temos fraquezas, nós temos limitações, nós temos limites que definem: até aqui eu consigo ir, daqui para lá eu não aguento mais. Nós temos limitações que dizem até onde somos competentes para conseguirmos vencer determinados obstáculos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas existia no homem fraqueza? E Deus teria o criado com fraqueza? Ou Deus teria criado o homem e a mulher com o desejo e com o direito de escolherem o seu próprio futuro e o seu próprio caminho? A questão é que em Adão e Eva, todos nós pecamos e todos fracos somos, porque em Adão e Eva escolhemos errado. Estávamos num jardim com tudo propício, tinha tudo à nossa disposição, bênçãos ilimitadas à nossa disposição, e ainda assim fomos fracos. Isso nos mostra um pouquinho como é que a gente age. Quando tudo vai bem, ainda assim a gente é fraco. E às vezes a gente planeja dizendo que o dia que eu tiver isso na minha vida, aí eu vou ser feliz e vou ser perfeito. Lorota. Na verdade, nós nunca estamos satisfeitos. E por vezes a gente caminha por caminhos que nos levam a fraquezas e a tentações e a cedermos às tentações. O fruto que foi escolhido foi um fruto que era agradável ao paladar. Ele saciava o apetite do corpo. Ele saciava essa necessidade básica que o corpo possui de se alimentar e de ser suprido. Por isso nós acordamos planejando o almoço. E nós almoçamos planejando a janta. A gente vive assim. E quando nós não temos necessidades supridas, a gente sofre. E quando existe necessidade sobre o nosso corpo, nós queremos suprir essa necessidade, quer seja ela de comida, quer seja ela de banho, quer seja ela de sexo, mas de alguma forma a gente quer suprir essa necessidade, que se estivermos com sede, a gente quer beber água, a gente quer suprir essa necessidade, só que no jardim nós não tínhamos tanta necessidade assim. Aliás, não tínhamos necessidade nenhuma. No jardim nós tínhamos tudo. E tínhamos tudo e podíamos viver do melhor. Só que nós escolhemos errado. Esse fruto que foi escolhido, e não dá para definir que fruto era esse, e pela história, pelas pinturas, vamos colocar a imagem de uma maçã, e não tem nada a ver, a Bíblia não fala, não cita o nome do fruto, mas esse fruto que foi escolhido, ele era agradável ao paladar, mas também era atraente aos olhos, era algo que olhava e dizia: eu quero.
Isso aí, eu preciso disso. Sem isso eu não vou ser feliz, eu preciso disso para me saciar, porque esse fruto ele era atraente aos olhos, ele trazia, ele revelava o apetite dos olhos, ele revelava o desejo do homem e da mulher, e naquele fruto eles cederam a esse desejo. E a gente é assim, quando a gente olha alguma coisa, a gente diz, eu quero para mim. Você vê alguém com um celular, iPhone, x² vezes 5, e você quer um celular iPhone x² vezes 5. Você olha e diz, é bacana, é legal, é bonito, é agradável aos olhos, eu quero. E se você está namorando com alguém e descobre, olha que tem uma menininha que é um pouquinho melhor que a sua, você olha e fala assim, nossa Deus, eu queria. Só que agora eu estou comprometido. Se tem um rapazinho, tudo em cima, bonitinho, marombadinho, whey protein purinho, alguém pode dizer, pastor, mas essa história, ela é verdadeira, ela é fictícia, ela é um mito. A escrita, a forma hebraica escrita, ela é escrita em forma de mito, e não de história científica, mas não mito no sentido de mentira. O mito no sentido de que existe um Criador, existe a criação, existe o pecado, e tudo por detrás desse pecado existe, e é nos revelado pela palavra de Deus. Pastor, existiu o Adão em si? Existiu a Eva em si? Pode ser que não, pode ser que sim. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro que vem revelar a Cristo. E eu quero te mostrar Jesus, também nessa história. Adão foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Só que agora, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo de número... Aliás, Lucas, desculpa. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Eu tenho um outro Adão, um segundo Adão, segundo 1 Coríntios 15:45, vai dizer que Adão foi o primeiro homem e Jesus é o segundo Adão, ou seja, Adão é aquela primeira tentativa de Deus e Jesus é a tentativa perfeita. E aí entra o versículo de número 1 dizendo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. E então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Em situação diferente, agora, não mais num paraíso, não mais numa situação favorável, o segundo Adão, Cristo Jesus, está no deserto sendo tentado pela serpente, o mesmo diabo. E por 3 vezes foi relatado o que o fruto proibido simbolizava para Adão e Eva, e foram 3 as tentativas ou as tentações citadas por Lucas em relação a Cristo Jesus. Jesus agora está 40 dias sem comer. Gente, se você fica um dia sem comer, você fica uma arara. É ou não é? Imagina você ficar 40 dias sem comer. Jesus fica 40 dias sem comer.
Como que Jesus aguentou? Não sei. A Bíblia não é um livro científico, então não tem explicação sobre isso. Só fala que ele ficou 40 dias, e eu acredito nisso, porque a Bíblia está dizendo que falou. Tá certo? É questão de fé. Aí Jesus fica lá 40 dias sem comer. E ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que do céu uma voz dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus declarando: meu filho. E apresenta esse Jesus como filho dele. Jesus vai para o deserto, chega no deserto. Por que Jesus foi tentado no deserto? Também não sei. Eu só sei que ele foi para o deserto. E o que ele estava fazendo e por que o Espírito Santo queria que ele fosse no deserto? Era para saber se Jesus ia pecar ou não? Também não sei. Eu só sei que ele foi para o deserto e foi ser tentado. Mas a questão é que esse Jesus Deus também é Jesus homem. E lá no deserto, o diabo olha para ele e diz assim: 40 dias, hein, velho? Você aguentou muito, hein, cara? 40, hein, velho? Ô, meu irmão. Os crentes de hoje em dia não aguentariam, não. Aqui. Aproveita aí, cara. Necessidade sua é básica. Você está com fome. Transforma essa pedra aí em pão. Come esse negócio aí. Vamos entender um negócio aqui. Não seria agradável ao paladar, como no fruto, também transformar a pedra em pão e comer? Seria agradável ao paladar. Seria muito agradável transformar uma pedra em pão depois de 40 dias. Irmão, até pão bolorado vira picanha depois de 40 dias. 40 dias? Seria justo se Jesus fizesse isso? Seria. Qual o problema de Jesus fazer isso? Ele não mataria a necessidade básica dele? Mataria. Só que a tentação era exatamente em cima disso. Nós somos tentados, e todo ser humano em Adão e em Cristo Jesus é tentado da mesma forma. Quando há algo que agrada às nossas necessidades básicas, a gente não responde muito pelos nossos atos. Pega todo mundo aqui, tira a comida por um dia de todo mundo aqui e coloca um pão em cima desse palco. E você vai ver neguinho se estapeando, se arrebentando por causa de um pão. Ou então, vamos fazer um retiro espiritual. Vamos botar todo mundo dentro do retiro. E a gente fica lá na sexta. Só que a comida só vai chegar sábado à noite. Esse retiro espiritual se transforma num inferno. Porque quando falta necessidade básica, a gente age de forma desproporcional e às vezes a gente não para pensar. Está faltando comida? Tem gente que faz loucuras. Mas também tem gente que faz loucuras quando faltam outras necessidades. Quando falta, por exemplo, a necessidade básica de cuidado paterno, de cuidado materno. E aí, porque falta necessidade básica para qualquer ser humano, se entrega no braço de qualquer um ou de qualquer uma. Às vezes falta uma necessidade básica. O sexo foi criado por Deus, e aliás foi a primeira ordem que Deus deu para o homem: crescer e multiplicar. Não tem outro jeito, gente, de crescer e multiplicar, a não ser pelo sexo. No par ou ímpar não funciona. E aí, é uma necessidade básica. E as pessoas, para suprirem essa necessidade básica, cedem às propostas que o diabo faz. Transforma essa pedra em pão. Aproveita a oportunidade, filho. Todos nós somos tentados para abrirmos exceções quando o assunto é o leitinho das crianças. Quando o assunto é o leitinho das crianças, a gente pensa na proposta que nos é feita. A intenção é até boa. Transformar a pedra em pão é até uma boa proposta. Mas quem é que está propondo? Quem é que está ofertando? Quem é que está tentando? Jesus também, ele é tentado de uma segunda forma. Na primeira, ele ousa a Bíblia e diz: nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3 diz isso. Na segunda oportunidade, o diabo tenta e diz o seguinte: eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos,
Sobre isso tudo aqui, ó. De relance eu vou te mostrar tudo aqui, ó. Tudo seu, ó. Tudo seu, ó. Tudo seu. E a tentação que o diabo faz agora a Jesus é no apetite dos olhos, no desejo, naquilo que encanta. Afinal de contas, a proposta do diabo é: cara, eu vou te dar um dinheiro fácil, meu irmão. Mas é o seguinte, é uma mão lava a outra. Eu te ajudo, mas você me ajuda. Então eu vou te dar desde que você se prostre e me adore. Entendeu a proposta? Ó, eu ajudo você a se dar bem nesse negócio aqui, mas você também tem que me ajudar a me dar bem nesse outro negócio aqui. Então assim, eu não conto os seus podres e você não conta os meus podres. E qual era a proposta? Os reinos da terra. Venhamos e convenhamos, qual é o sonho de todo brasileiro? Ganhar na Mega Sena da virada, porque a outra não serve. E sozinho, se possível. Não é assim? Porque ele imagina que no dia que ele tiver, ele vai ser bem sucedido. Só que aí, nessa proposta do diabo, olha como é que isso era atraente aos olhos, irmão. A proposta do diabo era o seguinte: esquece essa história de cruz, cara. Coroa de espinho para ser rei. Cruz, sacrifício, morte. Rapaz, eu tenho um negócio aqui muito mais fácil para você. Vai te dar um barato muito melhor. Vai ser muito melhor para você do que seguir nesse caminho que você está assim. Rapaz, pensa no que você está fazendo, rapaz. Ou você acha que esse tipo de proposta não vem para a gente também? Ah, você está trabalhando em repartição pública. Que legal. Aqui, cara, tem um jeito de você ficar rico. Ó, mas fica tranquilo, eu tenho costas largas. Lava Jato nunca vai chegar em você, pode ficar tranquilo. Mas é o seguinte, eu te ajudo, mas você tem que me ajudar mais. Então, assim, a gente vai desviar uma verba e 1% vai para você, mais 9% vai para a minha campanha. Isso nunca aconteceu por aqui. Ou não existe esse tipo de proposta? Ou então é aqui, vamos vender um produto aí, mas ó, é por baixo dos panos, cara. Por debaixo dos panos. Mas vai dar dinheiro, cara. E ó, pensa lá na frente, são seus filhos que estão recebendo esse dinheiro. É uma boa causa. É uma boa questão. Isso aí era atraente aos olhos. Só que tem um detalhe, quem está propondo é mentiroso, que é o diabo. Segunda questão, se Deus criou todas as coisas, o dono de tudo é Deus, não era o diabo. O diabo sempre nos faz propostas, e as propostas que ele nos faz são sempre mentirosas. É aquela história que tem gente que diz que o diabo dá com a mão e retira com a outra. O diabo sempre nos faz uma proposta que parece algo encantador. Cara, tem um sistema aí que é o seguinte: você arruma mais 10 amigos e aí você faz parte da minha rede. Eu não posso citar nomes não, porque tem muita gente que usa, lembra ainda dessa história tipo Telex Free? Ah, ele não era para citar. E se você conseguir mais 300 pessoas embaixo de você, você vai ficar rico fácil. E aí a hora que você ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, e você vai ter dinheiro suficiente para você parar de trabalhar. Nunca ouviu essa proposta? Tudo quanto é dinheiro fácil, irmão, pode parar e pensar que tem treta nessa história. É fácil demais. Nesse país, não pode parar e pensar que tem treta na história. Tem jeito, não. Mas a proposta do diabo não era para que Jesus ganhasse na Mega Sena. A proposta do diabo é: não tem todos os reinos do mundo, ou seja, a riqueza inteira do mundo, vai ser todinha sua. Riqueza não é um negócio que você pega aqui, e aí todo mundo pode pegar da mesma fonte. Riqueza é algo mais ou menos o seguinte: aquilo que eu tenho só vai enriquecer alguém se sair de mim, se for retirada de mim. Quando se retira de mim, abastece alguém. E quando retira de alguém, abastece outro alguém. A riqueza, na verdade, é só uma mudança de dono de quem está o dinheiro naquela vez. Só isso. A gente é tentado o tempo todo quanto a isso. Aí o diabo vem e faz uma terceira proposta para Jesus.
A primeira, ele propõe algo que parecia apetite agradável ao paladar, apetite do corpo, aquilo que o corpo precisava, necessidade básica. A segunda, o desejo, aquele apetite dos olhos, era atraente aos olhos isso. E a terceira proposta, ele faz uma proposta no versículo de número 9: se és filho de Deus, joga-te aqui abaixo, pois está escrito, ele dará as ordens aos seus anjos a seu respeito para guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E na primeira e na última sugestão de Lucas na tentação, ele faz a proposta perguntando se és filho de Deus, colocando em xeque essa questão. Jesus tinha acabado de ser batizado e a voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Só que essa proposta que o diabo faz aqui para Jesus, ela é uma proposta que demonstra um tanto quanto de soberba e um tanto quanto de vaidade. Porque se você é filho, mostra que você é. Mostra que você é o bonzão. Rapaz, se você se jogar aqui, aparecer um monte de anjo, rapaz, seguidor para você vai descer aos milhares. Você vai ter um monte de curtida, meu irmão, fica tranquilo. A galera vai gravar isso aqui, você vai bombar na rede. Você vai ter um monte de gente seguindo. Para que esse esforço todo com esses 12, esses 70, esse monte de homem e de mulher te seguindo aí? Ó, só fazer um negócio assim, sabe, do céu mesmo assim, para mostrar que você é o cara. Aí você se joga aqui e todo mundo vai dizer: nossa, esse Jesus é o cara mesmo, hein? Era uma proposta extremamente vaidosa, uma proposta que demonstra uma soberba enorme, e era algo que parecia desejável para se obter, como o conhecimento, como a ideia de ser como Deus, porque afinal de contas, qual homem que pula e um monte de anjo segura? Só Deus mesmo. Esquece esse negócio de Jesus homem, só segue Deus, só mostra que você é Deus. Só que parece também algo legal, por que não? Só que tinha algumas coisas ali que eram complicadas. Primeiro, porque Deus não é um pai que mima filho. E Jesus teria que ser um filhinho muito mimadinho de papai, que se jogava e dizia: pai, segura aí que eu estou pulando. A outra coisa interessante com relação a isso é que Jesus precisaria obedecer uma ordem do diabo. Terceira coisa interessante quanto a isso é que Jesus precisava corromper o seu coração de soberba, corromper o seu coração de vaidade, para que ele pudesse se sobressair e se destacar. Tem relações da primeira tentação de Adão com a segunda de Jesus? É óbvio que tem. Inúmeras relações. Mas eu te convido a abrir um terceiro e último texto, que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 de João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A cobiça da carne, ou seja, as necessidades básicas deste corpo, aquilo que é agradável ao meu paladar, aquilo que é agradável para suprir o apetite do corpo. A cobiça dos olhos, ou seja, aquilo que é atraente aos olhos, como em Gênesis 3:6. Aquilo que me causa desejo, aquilo que provoca o meu desejo. E ainda, a ostentação dos bens, ou seja, esse sentimento de soberba, esse sentimento de vaidade, não provém de Deus, não provém do Pai, é algo do mundo. Todos nós que somos aqui, estamos aqui, temos essas três direções de tentação. Uma tentação para suprir as nossas necessidades básicas, uma tentação para suprir os nossos desejos, e a tentação para
alimentar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Todos nós que estamos aqui somos fracos e temos essas 3 áreas que podemos fraquejar. Adão caiu. Segundo Adão, Jesus permaneceu firme. Aí resta a mim e a você pensarmos: o que eu tenho feito da minha vida para alimentar as necessidades básicas, as minhas e as da minha família? Eu tenho feito negociação escusa, eu tenho feito negociação corrupta, eu tenho agido de má fé. Uma vez eu vendi um carro que ele conseguiu, de um dia para o outro, eu precisava pegar um negócio dentro do carro. Aí no dia seguinte eu fui na concessionária, que eu tinha esquecido no porta-luvas do carro. Ali no bolsão da cadeira de trás. De um dia para o outro, o carro tinha andado de ré 15 mil quilômetros. Ele conseguiu andar de ré, porque voltou o velocímetro ali. Eu acredito que ele andou de ré esses 15 mil quilômetros, não é possível. O que você tem feito para suprir as necessidades básicas da sua família? A gente é tentado todos os dias nisso. O que nós estamos fazendo quando somos tentados a suprir aos nossos desejos, aos nossos anseios? E aí, para suprir os desejos e os anseios, nos tornamos compulsivos e agimos de forma totalmente errada. Mas porque, afinal de contas, o meu desejo, eu preciso alimentar isso. Se eu não alimentar esse meu desejo, eu estou perdido. Então, eu preciso. E aí tem gente que quando está triste, está estressado, ele pensa em algo que ele gostaria e vai comprar. Não pensa nem se precisa, só pensa em comprar. Para alimentar o desejo. E aí, para alimentar o desejo, se hoje eu não estou com a mulher que eu gostaria de estar, então o meu desejo é ter outra, eu abandono essa mulher daqui e vou correr atrás da outra. Ou então meu desejo não é ter esse homem que eu estou tendo com ele aqui agora, o seu relacionamento com este homem não é algo que te agrada, então o seu desejo não era esse, então você vai atrás do desejo e vive assim. Aliás, o nosso mundo hoje é alimentado por corrida atrás de desejo. Quer ver um exemplo? Você faz viagem de férias, a viagem que você desejava fazer, a viagem dos seus sonhos, e um dia ela termina. Quando ela termina, o que você pensa? Eu desejo fazer outra viagem, o mais rápido possível. E a gente nunca está satisfeito. E o que você faz com esse sentimento de superioridade, essa vaidade, essa soberba? E tem gente que é tão soberbo e é tão vaidoso, que quando alguém elogia alguém da família, ele não aguenta ouvir o elogio para a família, ele quer puxar o elogio só para ele. E aí alguém vira e diz assim: nossa, rapaz, que menino inteligente. E ele fala: claro, puxou o pai. Como é que podia sair desse DNA aqui? Não tinha jeito. Aí alguém fala assim: nossa, mas que seu marido é gente boa, né? Mas também com a mulher que ele tem, rapaz, como é que não ia ser? Não aceita. É soberbo, é vaidoso, é vaidosa. E a nossa vaidade e a nossa soberba faz com que a gente busque ser perfeccionista o tempo todo, acertar o tempo todo, vencer o tempo todo. E o nosso mundo hoje é dominado por gente que vence o tempo todo. O nosso mundo não ensina as nossas crianças a perderem. Não ensina as nossas crianças a aprenderem com as perdas. A gente não está preparado para perder nada. Aí no dia que perde um namoro, desestrutura, quer pular da terceira ponte. No dia que perde o celular que acabou de comprar, caiu, quebrou a tela. Era da China. Não tem manutenção. Eu sei do que eu estou falando. Poxa vida. Sabe, irmãos, nós somos tentados todo santo dia. E o problema é que nossa sociedade está sendo alimentada colocando como normal ceder às tentações. Porque diz assim: cara, você tem que curtir a sua vida, cara. Você tem que aproveitar enquanto você tem vida. Ou seja, cede a todos os desejos possíveis.
Meu irmão, o que importa é a sua felicidade. Esquece todo o resto. Nas minhas férias, eu fui com a família em Foz do Iguaçu, e todo brasileiro que preza, que vai a Foz do Iguaçu, ele vai aonde? No Paraguai. Aí eu fui no Paraguai, existe uma norma, a legislação brasileira diz que até quem está no Brasil, não quem vem de outro país, mas quem está no Brasil e vai atravessar a fronteira, você tem até $300 por cabeça, por CPF, para atravessar a fronteira. E se você atravessar a fronteira com mais de $300 e for pego, você pode correr o risco até de perder o produto. Eu queria comprar um videogame para o meu filho, e eu fui e eu parei. O videogame era um pouco mais do que $300, ainda assim muito mais barato que nesse país. E era original, tá? Não era falsificação, não. Tem garantia e tudo, inclusive. Não precisa dar explicação também, né? Mas eu parei na alfândega. Aí eu parei na alfândega. Eu liguei primeiro para saber. A pessoa falou assim: não, é só passar aqui que você faz o pagamento, resolve, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí eu parei, comprei, peguei a nota fiscal do Paraguai, parei na alfândega, e na alfândega você paga o imposto em cima do valor que excede o produto em $300. E aí eu peguei o produto, mostrei o produto, eles pegaram e disseram o seguinte, assim, olha, você tem que preencher um papel aqui para a gente. Eu falei, não, tudo bem, cadê o papel? Eu falei, não, vai ali no computador e preenche. Eu falei, não, peraí, o senhor não é o senhor que preenche? Você mexe com isso não. Mas como assim? Você não está aqui para fazer esse tipo de coisa? Rapaz, quase ninguém para aqui. Sabe aquela cara tipo assim, só o senhor mesmo que é doido para parar aqui. Aliás, o que você está fazendo aqui? Não tem nem fiscalização, você está vendo que não tem fiscalização? Vai embora, rapaz. Foi quase isso. Aí eu falei assim, tá, e como é que eu faço? Falei, senta nesse computador aqui. Ele saiu do lugar e eu sentei no computador dele. E ele falou assim, ó, tem 12 perguntas, o senhor diz não para as 11 e sim na 12ª. Eu falei, como? Mas eu nem vou ler. Eu falei, não precisa ler não, é só... Aí eu li e realmente era não para as 11 e sim na 12ª. Imprimiu o papel, ele falou, agora o senhor vai lá naquela portinha lá. Aí eu saio com o produto, vou lá na portinha, um produto que eu comprei aqui no Paraguai, e eu precisava declarar o imposto desse produto, a pessoa pegou, o moço olhou para mim e falou assim, o senhor quer fazer o quê? Não era de se esperar que na alfândega alguém soubesse fazer isso, né? O senhor quer fazer o quê? Eu quero declarar o produto. Ah, tá, tudo bem. Aí pegou o produto, colocou numa caixa. Falei, mas peraí. Não, senhor. O senhor não quer declarar? Falei, claro. Então, o senhor pega esse documento aqui, pega esse DARF aqui, o senhor vai pagar num banco do Brasil e o senhor volta para buscar. Aí eu olhei e falei assim, mas minha senhora, aonde tem Banco do Brasil? Aqui perto. Falei, senhor, teria se tivesse aberto. Só que agora a sua mercadoria vai ficar apreendida aqui. O senhor faz o favor de ir lá pagar amanhã e o senhor volta amanhã para buscar aqui. Isso chama burocracia brasileira, né? Eu fui e fiz exatamente isso. Pensei cá com os meus botões. O lugar mais seguro desse país deve ser dentro da Polícia Federal, porque afinal de contas está todo mundo ali dentro, os policiais estão todos ali dentro. É mais fácil eu ser roubado na casa onde eu aluguei do que ser roubado dentro da Polícia Federal. Tudo bem, não vai acontecer nada, graças a Deus não aconteceu, foi gente séria trabalhando lá e não me roubou nada. Mas eu tive que ir, pagar o imposto, voltar, pegar o produto, aguardar na fila, esperar um tempão. E enquanto isso eu estava sentado olhando um monte de muambeiro, policial fazendo o famoso baculejo. Pegava as muambas e molhava, e olhava, e arrancava, e aprendia aquela confusão toda. Eu falei assim, meu Deus do céu, que vergonha que eu ia passar se isso acontecesse comigo. Irmãos, a gente é tentado todo dia, principalmente no sistema que a gente vive hoje, a burlar o sistema, a fazer do jeitinho brasileiro. Não é isso que a nossa cultura diz? Um jeitinho mais fácil. Tem sempre algo mais fácil. A nossa cultura é dessa cultura do jeitinho brasileiro para tudo. Só que essas tentações, elas podem ou não atrair a mim e atrair a você. Eu não sei qual o nível de atração por essas tentações. Ser tentado não é pecado. O pecado é seguir ou
atender e responder a essas tentações.